Nós estamos entrando ao vivo, hoje é quinta-feira, 20 horas, estamos chegando para mais uma meditação na Palavra do Senhor. Seja muito bem-vindo, que o Senhor abençoe a sua vida, que você tenha um tempo edificante aqui nessa noite. Vamos orar, feche os seus olhos aí, e aí a gente começa. Paizinho, que bênção estar na tua presença, que bênção aprender mais do Senhor. Nós precisamos da iluminação do Espírito Santo sobre as nossas mentes, sobre o nosso coração, para que nós possamos receber essa palavra da maneira como o Senhor deseja. Nós sabemos que o Senhor tem um pão novo, tem um alimento novo para cada um de nós. Nós queremos que essa palavra se torne um alimento vivo em nossas vidas, que nós possamos viver aquilo que nós estamos lendo e aprendendo. O Senhor tem liberdade em nosso meio para falar aquilo que o Senhor desejar. Nós pedimos que essa palavra seja como aquela semente que encontra um solo propício para o crescimento, para que possa germinar e produzir frutos a 30, 60 e 100 por um. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, lembrando, vamos fazer aquela recapitulaçãozinha básica. A gente sempre começa com a recapitulação, importante para a gente entender o contexto. Onde é que eu estou, para onde é que eu vou, Nós estamos na segunda viagem missionária de Paulo. Até a essa altura do campeonato, Paulo já saiu de Antioquia da Síria, ele passa pela região da Galácia. Lá na Galácia a gente tem algumas cidadezinhas, eu vou mostrar um mapinha para vocês, para que fique mais fácil da gente acompanhar, tá? Retrospectiva. Bom, Paulo sai então, estou com o mapa da primeira viagem, vamos para a segunda viagem, que é onde nós estamos agora, Paulo saiu então de Antioquia da Síria, aí ele passa pelo continente até chegar na região da Galácia. Aqui nós temos Icônio, Listra, temos Derbe. Aqui nesse momento é onde Timóteo se junta ao grupo missionário, que até então era formado apenas por Silas e Paulo. De lá eles vão até Troade que está aqui, já perto do oceano, cidade costeira. Em Troade, Paulo recebe uma visão de um macedônio pedindo, vem ajudar-nos. E ele faz isso. Eles partem de Troade, provavelmente aqui em Troade. Quem que se junta ao grupo? Nós falamos na semana retrasada, Lucas se junta ao grupo, autor do livro de Atos. E eles vão então para a região da Macedônia, que hoje em dia é norte da Grécia. Em Macedônia, eles param primeiro em Filipos. Em Filipos foi onde Paulo foi preso, e lá nós vemos que acontece um terremoto, e nesse terremoto Paulo acaba tendo a porta da cadeia aberta, mas ele não foge, o carcereiro depois se converte. Em seguida, Tessalônica e Bereia. Foram as duas cidades que nós conversamos na semana passada. Nós vimos, inclusive, que lá na conversa da semana passada nós falamos sobre falsos mestres, falamos sobre a importância de pegarmos tudo aquilo que a gente está aprendendo, que você escutar por aí e comparar com a palavra, conferir se aquilo ali realmente está nas Escrituras. E a gente viu que isso é o que o povo da Bereia faz, Os bereianos, eles conferiam tudo à luz da palavra, e por isso Paulo fala que aquele pessoal era mais nobre do que o pessoal de Tessalônica. E nós vimos que logo depois de Paulo chegar em Bereia e anunciar a palavra, o pessoal de Tessalônica, os judeus que não creram no evangelho, descem até a Bereia, coladinho ali, e eles atiçam o povo para que fosse atrás de Paulo, e nesse momento Paulo acaba descendo lá para a cidade de Atenas, certo? Então, olha, Paulo sai daqui da Bereia e desce até a cidade de Atenas, e aqui em Atenas, gente, é justamente, Atenas, só para você ver direitinho, tá bem aqui, Atenas, tá? Aqui em Atenas, Paulo fica sozinho por um tempo. Na verdade, Paulo fica sozinho todo o tempo que ele estava em Atenas, porque os seus companheiros permaneceram lá na Macedônia, fortalecendo as igrejas da Bereia e as igrejas de Tessalônica. E aí, como nós falamos na semana passada, Paulo chega em Atenas, vê um monte de ídolo, um monte de altar, um monte de templos pagãos. Atenas, que era o centro filosófico, o centro cultural do mundo, o centro do saber, mas o saber que vem do homem, não o saber que vem de Deus. E, ironicamente, aquela cidade que era o centro do conhecimento estava mergulhada no engano, estava perdida em meio à idolatria, porque nós sabemos que o conhecimento fora de Deus não é um conhecimento que nos leva para a vida. É a loucura, certo? E aí, gente, Paulo tem o seu coração comovido depois que ele vê tudo aquilo ali acontecer em Atenas.
E a palavra fala que nas sextas-feiras ele ia até, no Shabat, no sábado, ele ia até a sinagoga, mas todos os dias Paulo ia para a praça para pregar o evangelho para aquele povo, um povo pagão, um povo que não conhecia a palavra de Deus. E aí ele pregava Jesus e pregava a ressurreição. E aquilo era novidade para aquele pessoal. E nós vemos que na praça era o lugar onde todo mundo se encontrava, os comerciantes, os escravos eram vendidos ali. Na praça nós tínhamos os filósofos que iam para lá também discursar e pedir dinheiro depois. Enfim, era onde a cidade, em torno de onde a cidade girava. E em determinado momento, Paulo chama a atenção de representantes de dois principais grupos filosóficos da época. Os epicureus e os estoicos. Nós já falamos desses dois grupos semana passada, lembrando que eu estou só recapitulando para você entender o contexto. E aí esse pessoal escuta aquilo ali, novamente, de forma muito irônica, eles pensam, que doutrina é essa? Esse trem está muito esquisito, eu não sei se ele pode estar falando isso aqui não. E levam Paulo para o Areópago. Olha que coisa, a cidade que divulgava a maior quantidade de mentiras, de enganos, de filosofias humanistas, acaba achando aquilo ali uma loucura. Você pode falar tudo que é humanista, mas não pode falar de Jesus, não. Qualquer semelhança com hoje, mera coincidência, tá bom? E Paulo, então, é levado lá para o Areópago. O Areópago era o lugar onde o conselho da cidade se reunia. Provavelmente eles levam Paulo para lá justamente para que eles julgassem se Paulo podia estar disseminando aquelas verdades. Né? Nós sabemos que é verdade, mas para eles até então não era verdade. E aí Paulo vai para o Areópago e nós vamos ver então o discurso de Paulo para aquele pessoal. E é muito, mas muito interessante, porque Paulo, nós já falamos que Paulo era um cara fantástico, ele tinha um conhecimento incrível. Paulo, ele era doutor na lei, era rabino, ele sabia como ninguém a Torá, recitava toda a palavra, mas Paulo, ele também era grego de cultura. Paulo nasceu lá em Tarso, na Cilícia, uma cidade que também tinha uma helenização, né, essa cultura grega muito forte. Talvez a segunda cidade que mais tinha essa cultura depois de Atenas. E lá Paulo, então, é criado também ouvindo os filósofos. Ele sabe da cultura, ele sabe daquele conhecimento, daquele entendimento que aquele povo tinha. Então, Paulo vai explorar isso no seu discurso agora. É muito interessante nós lermos o discurso de Paulo no Areópago, e agora nós vamos entrar na palavra de hoje, porque o que acontece? Até então, nós vemos Paulo discursar, pregar o evangelho para judeus, para prosélitos. O que eram os prosélitos? Eram os gentios que tinham circuncidado. Então eles passaram a virar judeus pela circuncisão. E Paulo prega muito para os tementes a Deus. Esse termo temente a Deus aparece demais em Atos, e nós já vimos aqui, que faz referência àqueles gentios, ou seja, não judeus, que tinham uma grande simpatia pelo judaísmo, pelo Deus dos judeus, mas eles não tinham dado aquele passo a mais de circuncidar. Então eles ainda não eram considerados judeus. Então várias vezes nós lemos que Paulo vai num lugar e muito gentio se converte, fora também os tementes a Deus, os piedosos e tementes, são justamente esses gentios. Tá? E aí Paulo fala muito com esse povo, com esse público-alvo. Só que agora Paulo está numa cidade completamente pagã, completamente idólatra. Quando Paulo vai falar com quem conhece as Escrituras, qual que era a estratégia dele? Era citar o Antigo Testamento, que na época era o que eles tinham, não era chamado de Antigo Testamento, eram as Escrituras, citava a lei, ou seja, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e os profetas, e ele mostrava como a Escritura já falava do Messias, de Jesus. Ele provava para aquele pessoal que Jesus era o Messias por meio do Antigo Testamento. Mas agora, Paulo está numa cidade em que as pessoas não conhecem o Antigo Testamento. As pessoas não conhecem o Pentateuco, não conhecem os profetas. Então o que Paulo vai fazer? Ele vai mudar a estratégia dele. Ele vai adaptar o discurso dele para a realidade das pessoas que vão ouvir aquele discurso, que é o que nós temos que fazer. Por isso que é importante a gente ouvir com atenção, ler com atenção esse discurso, essa pregação de Paulo. E Paulo parte então da revelação natural para chegar até Jesus. O que é a revelação natural? É a verdade de Deus que pode ser percebida só de você observar o mundo. Existe algo em nosso coração, no coração do homem, que fala para ele que existe um ser criador. Alguém que fez todas as coisas, uma divindade que criou tudo isso aqui. Nós não podemos, por essa verdade natural, revelação natural,
Nós não sabemos que é Jesus, que ele morreu na cruz, mas nós sabemos que existe um Deus criador que fez todas as coisas. Essa revelação natural, ela é citada de forma muito clara lá em Romanos 1. Vou ler para você rapidinho aqui, olha, que também é escrito por Paulo. Olha o que ele fala, Romanos 1, versículos 19 a 21. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, aqui Paulo já está falando que o eterno poder de Deus, a divindade de Deus, pode ser claramente percebida pela natureza. Quando você vê o nascer do sol, quando você vê a forma como o ser humano é formado no ventre, como nós somos, como nós funcionamos. Se você já viu, hoje a gente foi numa consulta e a gente viu o coraçãozinho do Samuel, nosso filhotinho, que em março estará conosco. E a gente viu o coraçãozinho dele batendo. Gente, é a coisa mais preciosa. E quando você olha aquilo ali, não tem como você não saber que existe um Deus criador que fez tudo de forma tão perfeita, tão preciosa. Não tem como nós sermos obra do acaso, obra da evolução, como alguém vem do macaco, pelo amor de Deus, gente. Tem uma história que fala, né? Se você vê um relógio, eu acho que inclusive, quase certeza que o C.S. Lewis cita isso no livro Cristianismo Puro e Simples. Se alguém está andando, alguém nunca viu um relógio, ele está andando numa ilha deserta, é uma pessoa que mora aqui, um nativo de uma ilha deserta, ele está andando lá e aí ele se depara com um relógio. Ele pode não saber o que é um relógio, mas ele sabe que aquilo ali não veio do acaso, alguém criou aquilo ali. Então, se você vê um relógio, você sabe que tem um relojoeiro, por mais que você não saiba o que é aquilo ali, como foi formado, como é que funciona, mas você sabe que existe alguém que criou. E quando nós olhamos para a perfeição desse mundo, existe um Deus criador. Não tem como a gente não saber disso. Então, Paulo vai e fala dessa revelação natural lá em Romanos. E aí, gente, o discurso de Paulo no Areópago, lá em Atenas, ele parte da revelação natural, justamente para trazer aqueles atenienses para a verdade, e ele vai costurando até chegar em Jesus. Eu vou ler para vocês o discurso inteiro, vai dos versículos 22 a 33, e depois a gente vai voltar no 22 e vai dar um pouquinho mais de detalhes sobre o discurso, tá? Então vamos lá. Olha como Paulo começa o discurso dele. Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos e previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura tateando, o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, prata, pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Precioso esse discurso, gente. É um discurso cheio de revelação da palavra de Deus. Então, Paulo, ele consegue se conectar ao pessoal sem usar, gente, o Antigo Testamento. Ele usa a religião daquele povo e a forma de pensar daquele povo para trazer a verdade de Deus, né? Isso é uma coisa que nós precisamos fazer. Nós temos de conhecer a realidade das pessoas para quem nós estamos falando do Evangelho. Temos de saber a cultura, a forma de pensar, para que a gente possa pregar de uma forma que a pessoa se sinta conectada com aquilo que a gente vai falar. Então vamos agora voltar para a passagem inicial desse discurso de Paulo e rapidamente vamos passar por alguns pontos dele, tá? Então olha só, Paulo começa falando assim: homens atenienses,
em tudo vejo que vocês são acentuadamente religiosos. O discurso de Paulo, se você percebeu, ele bate muito na idolatria. Mas Paulo não chega falando, eu vejo que vocês são muito idólatras. Eu vejo que vocês são pecadores, que estão indo contra a vontade de Deus. Não. Por quê? Porque a intenção dele nesse momento inicial é construir uma ponte, é conectar com aquele povo. Então, quando eles escutam, olha, eu vi que vocês são muito religiosos, provavelmente eles pensam, é verdade, nós somos mesmo, olha, é verdade, Paulo. Estou gostando já, pode continuar falando. Depois Paulo vai mostrar para eles como essa religiosidade deles era uma religiosidade que estava sendo feita, que estava sendo direcionada para falsos deuses, para ídolos, para demônios. Mas Paulo começa conectando com aquele pessoal. E aí ele vai, né? E, gente, olha o gancho inicial que Paulo usa. Passando eu e vendo os santuários, achei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Olha que impressionante. Paulo andou pela cidade de Atenas, viu aquele tanto de ídolos, de altares que estava na cidade. Em determinado momento, ele vê um altar com a inscrição, ao Deus desconhecido. Os atenienses eram tão idólatras, eles acreditavam em tantos deuses, eles eram tão preocupados com a consequência de não honrar algum deus, que eles fizeram um altar e colocaram, olha, esse altar é para aquele Deus que a gente ainda não sabe quem é. Mas se você descer aqui na terra e você chegar por aqui, saiba que a gente já está fazendo altar para você, então, por favor, não fique irritado com a gente. É quase isso que está acontecendo aqui. E Paulo vê isso. E Paulo aproveita esse gancho. E ele vira e fala, esse Deus desconhecido que vocês aí, para quem vocês fizeram altar, é justamente o Deus que eu vim apresentar para vocês. É o Deus que eu vim mostrar como ele surgiu, quem ele é, de que forma ele gosta de ser adorado, para que vocês possam vir então para a verdade. Então Paulo atrai a atenção daquele povo usando justamente algo que fazia parte da realidade deles, da cultura deles. E aí Paulo já manda uma pancada para aqueles gregos, para o raciocínio deles. Ele fala assim, olha, o Deus que fez o mundo, tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Por quê? Porque em Atenas, nós falamos semana passada, tinha muitos templos para várias divindades. Aliás, Atenas era a chamada deusa da sabedoria. E o Partenon, que ficava lá em Atenas, é justamente o templo que era feito em homenagem a essa deusa. E lá tinham vários templos, para várias divindades. Então Paulo está falando, olha, esses templos aí, o Deus verdadeiro ele não habita em templos. Templos não podem conter o Deus verdadeiro. E ele fala o seguinte, olha, ele também não é servido por mãos de homens como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá vida a todos e respiração e todas as demais coisas. Porque na cabeça dos gregos, dos atenienses, os deuses precisavam ser servidos pelos homens. Eles necessitavam, eles dependiam dos homens. Então era comum eles deixarem, por exemplo, pratos de comida em altares para que os deuses viessem e se alimentassem. Isso é o que estava na cabeça deles, que aqueles deuses precisavam vir. E Paulo está falando aqui, olha gente, o Deus que criou todas as coisas, ele não precisa de nada. Ele é autossuficiente. Nós é que precisamos dele, porque tudo vem dele. A nossa respiração vem dele. Se a gente não tem respiração, a gente morre. Ou seja, aquilo que é necessário para a gente viver vem justamente dele. Todas as coisas vêm do Deus que criou os céus, a terra e tudo que há nessa terra. E aí, gente, Paulo continua, olha, de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando tempos já dantes ordenados e os limites de sua habitação. Bateu já na questão do racismo, né? Um veio de uma classe superior, outro inferior. Não, todo mundo veio de um só homem, de Adão. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Então, Deus fez os homens para que os homens buscassem ao Senhor. Olha o que Paulo está falando aqui. Na cabeça daqueles homens, dos estoicos, dos epicureus, isso era algo inconcebível. Um Deus que busca relacionamento com a sua criação. Não para tirar proveito pessoal. Porque até então, se você trouxer para sua mente as histórias lá da mitologia,
Alguns deuses até tinham relacionamento com os humanos, mas era para quê? Para proveito próprio, para poder pegar coisa para eles. Era a ideia que eles tinham na cabeça, mas um Deus que faz as coisas simplesmente porque ele tem prazer em ter esse relacionamento, isso era inconcebível na cabeça de um grego naquela época. E aí Paulo está falando justamente isso, que Deus cria todas as coisas e ele nos cria para que nós buscássemos a ele. Nós somos feitos para louvor e glória do Senhor, é para isso que nós somos criados nessa terra. E ele não depende de nada mais ainda se ele busca esse relacionamento. E aí ele fala aqui, né, olha, se porventura tateando o pudessem achar. Essa ideia do tateando é muito interessante. Tenho certeza que você já se pegou aí, deitado na cama, com a luz apagada, tentou conectar um carregador na tomada, e aí você faz o quê? Você vai com a mão lá no escuro, você não está vendo nada, você tenta achar a tomada e você não encontra por nada. Você está tateando ali, mas não está achando. Ele está falando, olha, as pessoas tentam tatear e não encontram, mas ele está perto de cada um de nós. Porque o meu Deus, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Então ele fala, ó, o que pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Então Paulo está falando justamente desse Deus para os atenienses. E aí Paulo continua. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Aqui Paulo cita dois poetas, dois filósofos gregos diferentes, que traz essas falas, mas não são direcionadas ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. Quando essa primeira passagem, aqui a citação, olha, porque nele vivemos, nos movemos, existimos, era um poeta que tinha falado sobre Zeus. E aqui quando fala, pois também somos sua geração, me parece que também fazia referência a Zeus. Olha que coisa interessante. Paulo pega esses dois poetas, essas duas falas de poetas gregos conhecidos por aqueles homens, para conectar. Eles já tinham ouvido aquilo ali, já sabiam que havia um Deus que tinha feito aquilo ali. Paulo vira e fala, olha, realmente teve um Deus que fez isso, mas não foi o Deus que vocês estão pensando. Foi o Deus verdadeiro que eu estou anunciando para vocês nesse momento. Mais uma vez, Paulo conecta a realidade, a cultura do povo para que ele falava com a verdade do Senhor. E aí, Paulo prossegue. Lembrando, estou vendo que tem um pessoal chegando agora, nós estamos aqui em Atos 17, segunda viagem missionária de Paulo, Paulo em Atenas, pregando no Areópago, no conselho da cidade, falando com um povo completamente pagão sobre a verdade de Jesus. E Paulo continua. Aí ele fala, olha, se nós somos então geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, prata, pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Agora sim, finalmente Paulo bate diretamente na idolatria. Ele fala, olha, já que nós somos criação de Deus, feitos à imagem dele para glorificá-lo, nós não podemos adorar essas estátuas, esses ídolos que vocês, atenienses, estão fazendo, ídolos de prata, de ouro, de pedra. Isso aqui não pode ser feito, isso é uma afronta ao Deus verdadeiro. E aí Paulo continua, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porque tem determinado um dia em que há com justiça de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando esse homem dentre os mortos. Gente, o que Paulo está falando aqui? Mesmo com essa desobediência de vocês, com a desobediência humana, com a idolatria, com esses pecados, o Senhor não retirou a sua bondade do povo, não retirou o seu favor, aquilo que nós chamamos de graça comum, que é a bondade universal de Deus para com todo mundo. Deus manda chuva, Deus manda sol, Deus manda as estações, Deus permite que haja lavoura, cultura, independente se a pessoa é ímpia, se a pessoa é temente, é fiel a Deus ou não. Isso é o quê? É a bondade, a graça comum, que é diferente da graça salvífica, que leva para a salvação. Mas a graça comum, Deus estende para todo mundo. Ele está falando, olha, mesmo com isso, Deus não retirou o seu favor do povo, porque ele poderia ter ido executar o juízo em cima de todo mundo, mas não foi o que ele fez. Mas isso não significa que não vai ter consequência, porque um dia, o próprio Jesus, homem ressurreto, o Cristo ressurreto, vai julgar todo mundo. Então, eu recomendo que vocês se arrependam disso que vocês estão praticando. Se arrependam, voltem para Deus. E aí quando Paulo fala do arrependimento, fala da ressurreição, você viu como é que... Você conseguiu perceber como Paulo partiu da revelação natural para chegar até Jesus? Deu para perceber isso? Coloca aí nos comentários se você conseguiu perceber. Se você já tinha noção, esse entendimento desse discurso de Paulo. Então, gente,
Quando Paulo fala da ressurreição, aí acaba sendo demais para muitos daqueles gregos, porque era inconcebível a ideia da ressurreição, era inconcebível. E aí nós lemos, e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. Então alguns, não, vamos parar por aqui, outros, olha, já ouvi em outra oportunidade sobre isso. Não sabemos se eles estão falando assim, olha, eu gostei disso aí, quero ouvir de novo, ou se falou, ó, vamos ver outro momento? E aí dá aquela palavra só para ver se livra de Paulo. Nós não sabemos porque a gente não sabe qual que foi a entonação, qual foi a intenção daquilo por trás das falas dos atenienses. Mas o fato é que eles falam isso, Paulo é interrompido e ele para então de pregar naquele momento. Mas aquela palavra de Paulo gera frutos. Alguns ali acreditam em Jesus. E uma igreja, provavelmente uma igreja é iniciada em Atenas naquele momento, né? Nós lemos no capítulo 17 de Atos, verso 34. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio Areopagita, ou seja, um dos membros do Areópago, do conselho, um membro importante, senão não estaria citado aqui dessa forma. Uma mulher por nome Dâmaris e com eles outros. Então, alguns se convertem a Jesus, aceitam Jesus como Senhor e Salvador, e aí logo em seguida Paulo sai da cidade de Atenas e ele vai para a cidade da Acaia. E agora nós encerramos o capítulo 17 de Atos e passamos para o capítulo 18. Tudo claro até então, gente? Se tiver tudo claro, vamos prosseguir aqui, tá? Gente, deixa eu mostrar para vocês um pouquinho da Acaia, falar um pouquinho dela, tá? Ó, aqui tá a Acaia, tá? Aqui tá Corinto, tá Atenas, e a Acaia tá aqui, ó, essa cidadezinha já nesse espaço que é quase uma ilha. Não é uma ilha porque tem um trechinho aqui conectado no continente, tá bom? A cidade de Corinto era a capital da província da Acaia. Era uma cidade muito importante naquela época, cerca de 200 mil habitantes. Era a cidade mais populosa da Grécia, mais populosa do que Atenas. Quase tão idólatra quanto Atenas, tinha muitos templos por ali também. Era uma cidade importante, era onde ficava o procônsul que era a maior autoridade do Império Romano na província, e o procônsul da Acaia ficava justamente na cidade de Corinto. Era uma rota comercial muito intensa, com muito fluxo de pessoas, de escravos, de comerciantes. Então era uma cidade que era agitadíssima. Tá? Então essa é a Acaia. Essa é a Acaia e essa é principalmente a cidade de Corinto. Dois pontos importantes sobre Corinto que é legal que você saiba, porque lá na frente você vai ler 1 Corinto, você vai ler 2 Coríntios, e aí você vai ter esse entendimento e você vai compreender por que Paulo fala algumas coisas para os coríntios, né? Para os nossos amigos corintianos. Bom, vamos lá, deixa eu pegar aqui para vocês. Primeira coisa importante, tá? Na cidade de Corinto havia muitos sofistas, muitos filósofos, tá? Aqueles filósofos eruditos que viajavam de lugar em lugar, que eram muito bons em retórica, na oratória, e eles divulgavam conhecimento em troca de dinheiro. Então eles iam para os lugares movimentados da cidade, falavam algumas coisas, traziam algumas verdades e depois pediam dinheiro em troca daquilo que eles ensinaram. Né? Eles eram mestres na argumentação e eles acreditavam que a verdade era algo relativo, era algo mutável. É justamente daí que vem a palavra sofisma. Quando nós pensamos em sofisma, é justamente um argumento, um raciocínio que ele é concebido com o objetivo de criar alguma ilusão da verdade. Tá? Então ele é construído em cima de regras aparentemente lógicas que mostram uma realidade, mas a estrutura interna é inconsistente. Tá? Isso é um sofismo. É algo deliberadamente enganoso. Tá? Então esses eram sofistas. É por isso que Paulo vira na sua palavra lá em Coríntios, na sua carta de Coríntios, e ele fala lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo... eu não vou ler tudo aqui, vou ler de 1 a 6. Olha, ele fala assim, olha: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor. E minha palavra, minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana,
mas em demonstração de espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Ou seja, ele está falando, olha, eu não fiz igual aos sofistas. Eu não me apoiei nas palavras, nessa eloquência, na retórica. Ele podia fazer isso? Podia, porque ele tinha capacidade de fazer isso. Mas ele foi e ele pregou o evangelho com o poder do Espírito Santo. Não pelo poder da sua capacidade de persuadir pelas palavras. Então é por isso que a gente lê lá em 1 Coríntios, Paulo falar justamente, bater justamente nesse ponto, tá? Que ele não veio com palavras de convencimento vinda do conhecimento humano, mas pelo poder do Espírito Santo. Segundo ponto importante sobre Corinto. Corinto era uma cidade extremamente imoral, muito imoral. Tá? A prostituição cultural era algo que era muito forte na cidade. Tinha um templo para Afrodite e alguns falam que no auge chegou a ter 1000 sacerdotisas que eram justamente prostitutas cultuais. Prostituta cultual era justamente a prática, era o ato de você realizar atos sexuais para agradar as divindades. Então, eles iam, essas prostitutas cultuais, essas sacerdotisas desciam para a cidade, para a rua principal e ofereciam, faziam atos sexuais justamente como uma forma de adorar as suas divindades. Nós falamos disso, da prostituição cultural, lá no nosso estudo do Antigo Testamento, quando nós estávamos vendo ali Israel confrontando os filisteus. Nós falamos de Baal. Se você já leu Baal na sua Bíblia, Baal era aquela divindade filisteia que estava muito associada à agricultura, à produtividade. E uma das formas de se adorar Baal era justamente também pelo meio sexual. Porque existia um simbolismo no ato sexual com a liberação de semente. Então, para eles, naquela época, isso iria favorecer os deuses, e os deuses iam mandar uma colheita frutífera, ia mandar chuva, tudo mais. Tá? É por isso, inclusive, que a gente vê depois Elias, que sobe no Monte Carmelo, vai confrontar os profetas de Baal, e ele pede assim, e lá era onde tinha um monte, ele fala assim, manda água aí, manda água, me dá água para eu molhar isso aqui. Quem que era a divindade que era associada com água para eles? Era Baal. Então ele vai e confronta justamente com água para humilhar ainda mais aqueles profetas de Baal. Tá? Um pequeno parênteses aqui. Então, em Corinto, havia muito disso também. Tanto que havia uma expressão na época que se alguém quisesse falar que uma pessoa era muito imoral, falava, ele é de Corinto. Tá? Então, por que eu estou falando isso para você? Porque em 1 Coríntios nós também vemos Paulo bater muito na questão da imoralidade. E agora você está sabendo por quê. Muitas pessoas que se convertem a Jesus lá na cidade de Corinto vieram desse passado imoral. Aí nós vamos ler lá em 1 Coríntios 6,10 o seguinte: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então é por isso que Paulo fala, olha, no passado vocês eram isso, eram devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas e muitas outras coisas. Mas vocês não são mais essas coisas, porque vocês foram alcançados por Jesus. Vocês receberam o Espírito Santo e foram lavados, santificados e justificados. Justamente por causa do passado, né, da realidade em que essa cidade estava imersa. Agora que você entendeu o contexto de Corinto, o que acontece lá? Tá? Vamos dar sequência aqui a Atos 18. Bom, Paulo chega em Corinto e lá a gente vê que ele se ajunta com um casal chamado Áquila e Priscila. Era um casal que tinha saído da Itália por ordem do imperador Cláudio, que mandou que os judeus saíssem de lá de Roma. Tudo indica que naquela época Roma tinha a maior população cristã fora de Jerusalém. Tá? Então, tirando a igreja mãe, Roma é onde tinha a maior igreja, a maior concentração de cristãos. Por quê? Paulo já tinha ido para lá? O que você acha, gente? Paulo não tinha ido para lá ainda. A gente vai ver, inclusive, que quando Paulo escreve a carta aos Romanos, posteriormente, ele fala que ele desejava ir até lá. Ele desejava. E ele, inclusive, fala que ele desejaria, até mesmo ser enviado para a Espanha pelos romanos.
Mas ele não tinha ido para lá até aquele momento. Paulo vai chegar a Roma pela primeira vez depois que ele conclui a terceira viagem missionária. Ele é preso e ele vai aprisionado para Roma. Mas até aquele momento ele não tinha visitado. Como é então que Roma podia ter, muito provavelmente, a maior concentração de cristãos fora de Jerusalém? O que você acha? Essa é aquela hora que eu vou fazer a pergunta e você coloca nos comentários. Enquanto você vai escrevendo como é que o evangelho chega lá, eu vou explicar por que eles foram expulsos de lá. Há um escritor do século II, um escritor romano, que fala que no ano 41 depois de Cristo, o imperador fez um édito, um decreto, expulsando os judeus de lá de Roma. Quando você pega a cronologia, isso bate com o tempo em que Cláudio estava reinando, era imperador, tá? Então, se a gente pensar aqui que Paulo provavelmente está aqui no ano 50 depois de Cristo, pode ser que Áquila e Priscila chegaram lá em Corinto alguns anos, uns 8 anos antes, talvez, se eles foram expulsos realmente em 41, né? O que acontece? Exatamente, o Xande colocou aí, após Pentecostes. Pentecostes ocorre lá em Jerusalém, quando a cidade estava lotada, lembrando que era uma das festas em que os judeus eram obrigados a irem a Jerusalém, até o templo, e então tinha muito judeu em Jerusalém. E tinha uma colônia muito grande de judeu em Roma. Então eles vão até Jerusalém, testemunham Pentecostes, aceitam Jesus, veem que Jesus é o Cristo, vão até Roma e levam essa verdade. E aí, com o passar do tempo, o povo de Roma, alguns judeus foram se convertendo até que começou a haver confronto entre os judeus que converteram ao cristianismo e judeus que não se converteram ao cristianismo. E num desses confrontos aí, houve um distúrbio muito grande, e aí o imperador mandou, sai todo mundo daqui, sai todos os judeus daqui. E é interessante porque esse autor, lá do século II, quando ele vai falar do distúrbio que motivou a expulsão dos judeus, ele fala que esse distúrbio foi ocasionado por causa de um judeu de nome Crestos. Mas olha que coisa, era um romano escrevendo isso, provavelmente não sabia hebraico, não sabia aramaico. O que se parece com Crestos? Cristo. Então, na verdade, o que estava muito provavelmente acontecendo era que os judeus que tinham se convertido estavam tendo muito conflito com os judeus não convertidos por causa de Cristo. E aí isso motiva o imperador Cláudio a expulsar todos os judeus de Roma. E nessa, Priscila e Áquila acabam lá na cidade de Corinto. Eles tinham o mesmo ofício que Paulo, eles faziam tendas, eles trabalhavam com couro, e por causa disso eles acabam se aproximando muito. A gente vai ver, inclusive, que esse casal se torna um casal bastante ligado a Paulo. Paulo cita o nome deles na carta de Romanos, ele cita o nome deles em 1 Coríntios, e acho que tem outros momentos também, inclusive no livro de Atos, mais para frente, ele vai citar o nome deles também. Então eles ficam muito próximos. E o que Paulo fazia lá em Corinto? Ele ia para a sinagoga na sexta-feira para pregar o evangelho, e durante a semana ele ia trabalhar. E na sinagoga ele tentava convencer os judeus e os gregos sobre o evangelho. Beleza. Finalmente, Silas e Timóteo... Gente, Silas e Timóteo, onde eles estavam? Até agora a gente não estava... Tem tempo que a gente não fala deles, né? Eles estavam lá na região da Macedônia. Lembra que Paulo desceu sozinho até Atenas? Paulo ficou sozinho em Atenas, depois ele foi para a cidade de Corinto. Finalmente, Silas e Timóteo chegam a Corinto. E aí, quando eles chegam, o ânimo de Paulo é renovado. E aí, Paulo é fortalecido no espírito. E aqui é espírito com E minúsculo, o seu espírito é fortalecido. E nós vemos que Silas e Timóteo trazem, inclusive, uma oferta da Macedônia para Paulo. Isso permite que Paulo agora pare de trabalhar para se sustentar e passe a viver daquelas ofertas que ele recebeu lá da igreja, lá da região da província da Macedônia. Macedônia que foi onde eles estavam antes de Paulo descer para lá. Cidades da Macedônia ali, ó, Filipos, Tessalônica, Bereia, aquela região lá de cima de onde Paulo estava antes de ir para Atenas. Paulo começa a testificar ainda mais sobre a verdade de Deus, sobre o evangelho. E aí, os judeus começam a resistir à palavra. Quando eles começam a resistir, Paulo vira e fala, deixa eu ver se eu acho aqui, e fala que olha,
agora que o sangue de vocês recai sobre vocês mesmos, tá? Eu tô livre desse sangue. Eu tô limpo disso. Agora, vocês se viram aí, eu vou partir para os gentios. Qual que é a ideia aqui? Olha, a partir de agora vocês já conhecem a verdade. Vocês não aceitaram por causa da teimosia de vocês. Eu não vou perder mais tempo jogando pérolas aos porcos. Eu vou partir para os gentios. E a gente tem que aprender isso também, porque tem um momento, se há muita resistência, se há confronto, você está tentando evangelizar alguém, a pessoa está escarnecendo, tem um momento que você realmente se entrega para Deus. Olha, minha parte eu fiz, ore pela pessoa, mas parta e vai evangelizar outra pessoa, para você não jogar pérolas aos porcos. Paulo, então, se concentra nos gentios e ele abre uma casa de oração justamente do lado da sinagoga. Olha que coisa, gente. Do lado da sinagoga ele vai lá abrir uma casa de oração. Melhor lugar para abrir uma casa de oração, não é mesmo? O povo já estava ali na sinagoga, ia para lá, Paulo já aproveitava, lançava o anzolzinho dele lá, puxava e já evangelizava aqueles judeus que estavam indo para lá também. E aí, Crispo, que era o principal da sinagoga, o que é o principal da sinagoga? Era o responsável pela sinagoga, pela organização, pelos cultos, que eu acho que não chamava culto na época, por comprar as coisas, por cuidar das ofertas. Ele era o administrador, basicamente, da sinagoga. Era um homem de muito prestígio. E Crispo, que era esse principal da sinagoga, acaba se convertendo. E ele é batizado junto com a casa dele. E esse Crispo é o mesmo que é citado também em 1 Coríntios, quando Paulo vira e fala, olha, eu dou graças a Deus porque eu não batizei nenhum de vós, a não ser Crispo e Gaio, para que ninguém fosse batizado em meu nome. Então é justamente esse Crispo aqui. Ó, o Xande colocou aí, serviço. Então é chamado de serviço na sinagoga. Obrigado, Xande. Realmente não estava me lembrando da palavra. Deus então vira para Paulo. Depois disso ele fala, ó, Paulo, não temas, não cale a sua boca, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Eu vou fazer uma obra grandiosa nessa cidade. Então, continua pregando. Não tenha medo. E Paulo realmente passa um bom tempo lá. Ele passa 1 ano e 6 meses na cidade de Corinto. Só perdeu para Éfeso. Paulo, na terceira viagem missionária, ia passar cerca de 3 anos na cidade de Éfeso. Mas até então, ele nunca tinha passado tanto tempo na cidade. Como eu falei, ele fica ali em Éfeso provavelmente do ano 50 até o ano 52, em algum momento nesse intervalo. Bom, Galho se torna o procônsul da Acaia, da província da Acaia. Procônsul, lembrando, era a maior autoridade enviada por Roma, era como se fosse um governador de lá da província da Acaia. E aí os judeus pegam Paulo e levam até Galho, acusando dele estar violando a lei. E aí, gente, olha o que acontece, ó, versículo 14 do capítulo 18 de Atos. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus, se houvesse aos judeus algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nomes e da lei que entre vocês há, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então todos os gregos, não os judeus, os gregos, agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. E Galho não fez nada. Então Paulo não chegou nem a abrir a boca. Quando Paulo ia abrir a boca, Galho já virou e falou, ó, não tem nada a ver com isso não, isso é problema de vocês, isso é da lei de vocês, não tem nada a ver com Roma, vocês que se virem aí. E eles pegam o principal da sinagoga, os gregos, e mete pancada em cima dele. Curiosamente, o principal da sinagoga a gente tinha visto que era Crispo. Agora não é mais Crispo. Por quê? Porque quando ele se converte, certamente ele é expulso da sinagoga. Não aceitam que ele permanecesse lá. Então ele não teve medo de abrir mão da sua influência, da sua posição em favor do evangelho. E hoje em dia a gente vê muita gente que não está disposta a perder a sua influência, a sua autoridade, seu status pelo evangelho e acha que pode ser agente secreto. Já falamos disso aqui. Não foi o que Crispo fez. E aí, outra curiosidade para vocês é o seguinte. Aqui fala que Sóstenes era o principal da sinagoga. Vocês lembram desse nome de algum lugar? Sóstenes? Vocês lembram? 1 Coríntios. Olha isso aqui. 1 Coríntios 1, versículos 1 e 2. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Esse nome Sóstenes é um nome comum naquela época, mas tem chance de ser o mesmo Sóstenes. E se for isso mesmo, o primeiro principal da sinagoga se converte e o segundo se converte também. Então, gente, Paulo estava fazendo um trabalho muito precioso debaixo da orientação do Espírito Santo
naquela cidade. E a palavra fala que Paulo ainda permanece um bom tempo lá na cidade de Corinto, até que ele decide sair de lá e voltar para a região da Síria. Síria, que é onde fica Antioquia. Antioquia é a cidade onde ele partiu. Então tá aqui, ó. Antioquia, aqui é a Síria, ó, Jerusalém está aqui embaixo, aqui é a região da Síria e Antioquia está aqui. Então Paulo decide voltar para a sua cidade, para a cidade de onde ele partiu, passando por Jerusalém. E Paulo vai e Priscila e Áquila acompanham Paulo nessa jornada. Só que ele para em Éfeso. Éfeso, que era a principal cidade da região da Ásia. A Ásia, que nós já falamos, até a atual Turquia, tá? Olha que interessante. Quando Paulo está lá no comecinho dessa viagem missionária, vocês lembram que a gente citou que ele tentou ir para a Ásia, mas o Espírito Santo impediu? E por conta disso ele acaba dando uma volta lá por cima. Ó, ele estava aqui, ele tenta ir para a Ásia, o Espírito Santo não deixa, ele dá a volta por cima e vai parar na Macedônia. Agora ele para na Ásia, para na cidade de Éfeso. E aí ele chega em Éfeso e outra coisa curiosa acontece. Lá em Éfeso, ele é bem recebido, ele vai para a sinagoga, disputa com os judeus, e os judeus rogam para que ele ficasse em Éfeso. Gente, em todo lugar que ele vai, ele leva porrada, e o povo quer que ele vá embora, agora o povo quer que ele fique. Mas agora que o povo pede para ele ficar, ele fala que ele não pode ficar, porque ele tinha que ir para Jerusalém, porque ia acontecer uma solenidade, provavelmente era uma das festas que estava para acontecer, ele tinha de ir para Jerusalém para participar dessa festa. E aí ele fala, olha, querendo Deus, eu voltarei outra vez. E ele parte de Éfeso e ele vai até a cidade lá de Jerusalém. E a gente vê que realmente era a vontade de Deus, porque posteriormente Paulo vai para Éfeso, na terceira viagem missionária. E quem fica lá? O casal fica por lá, Priscila e Áquila ficam em Éfeso. Tá? Paulo vai para na cidade de Cesareia, cidade costeira, também lá no território de Israel, cidade portuária, e aí de Cesareia Paulo desce até Jerusalém, e assim nós chegamos basicamente ao final do capítulo 18, que fala assim, olha, quer dizer, ao final do 18 não, ao final da segunda viagem missionária. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, e saudando a igreja, desceu a Antioquia. Então ele vem aqui para Jerusalém, e depois ele desce para Antioquia, Antioquia que fica aqui no norte. E você que está vendo essa live pela primeira vez está pensando, como assim ele desceu para Antioquia, se Antioquia fica lá no norte, não é? Subiu? Lembre-se que Jerusalém era uma cidade que ficava numa altitude muito elevada. Então, essa ideia de subir ou descer diz respeito à altitude, não à latitude. Beleza? Bom, estando ali algum tempo, então Paulo vai até Antioquia e estando ali algum tempo partiu, passando sucessivamente pelas províncias da Galácia e Frígia, confirmando a todos os discípulos. Ou seja, Paulo fica um tempo e já parte para a terceira viagem missionária, mas esse não é o tema da nossa conversa de hoje, a gente vai deixar para falar disso na próxima live que nós vamos fazer. Por hoje, nós ficamos por aqui, tendo terminado então a segunda viagem missionária de Paulo. Tá? Só para lembrar para vocês, nós chegamos então no capítulo 18, versículo 22. A partir da próxima live a gente começa no capítulo 18, versículo 23. Tá bom? Vamos orar? Pai Santo e amado, muito obrigado por esse tempo que nós tivemos. Obrigado pelas verdades que foram reveladas por Ti. Obrigado pelos códigos que o Senhor nos deu. Nós pedimos para que nós possamos ter os nossos olhos abertos pela Tua palavra, meu Deus. Assim como aquele povo estava em trevas e viu a luz, que nós possamos ver a luz naquelas partes que nós ainda insistimos em andar no engano, meu Pai. Nós precisamos do Senhor para isso. Espírito Santo, assuma o controle das nossas vidas. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bênção. Fechamos assim a segunda viagem. Galera, na semana que vem eu não estarei aqui em Brasília. Então nós vamos pular a live da semana que vem e nós vamos deixar para fazer a próxima live na outra semana, que vai ser aqui, deixa eu ver. Aliás, eu devo ficar 2 semanas fora. Então a gente deve prosseguir no dia 16 de novembro. Mas eu vou pedir para você ficar atento aí no seu Instagram. Se tiver alguma mudança, eu mando no Instagram, eu boto lá. Então fiquem de olho, principalmente na quinta-feira, fiquem de olho, que eu vou deixar lá a notificação para você saber se vai ter live ou se não vai ter live. Se foi a primeira vez que você veio, seja muito bem-vindo. A gente
faz as lives quase toda quinta. Eu ia falar que era toda quinta, mas inevitavelmente uma outra coisa acontece e a gente não consegue fazer toda quinta. Mas nós fazemos quase todas as quintas-feiras, às 20 horas. E essas lives, elas saem daqui e vão direto para o YouTube. Então, se você tiver interesse em ver as nossas conversas passadas, aqui no Instagram, no meu perfil, você vai lá, clica, tem um link para o YouTube. E aproveita e se inscreve no canal, tá? Já se inscreve, manda para outras pessoas também, para que a gente possa espalhar o Evangelho para mais vidas. Amém? Beijo no coração de vocês, que Deus abençoe e até a próxima live.